Olá, vamos falar um pouquinho sobre clínica médica. Então vamos lá. A primeira pergunta seria: os sinais são manifestações clínicas visíveis e perceptíveis pelo profissional? Os sinais são manifestações clínicas visíveis e perceptíveis pelo profissional. Então o que o slide nos diz? Os sinais são manifestações clínicas visíveis e perceptíveis pelos profissionais através de seus sentidos naturais. O que seria isso? O que seria naturais? Vamos supor, o profissional da enfermagem, ele tem que estar perceptível, ele tem que estar atento ao que pode acontecer, atento aos sinais, atento aos sintomas, o que o seu paciente quer dizer para você, sem que ele fale. Você tem que perceber os sinais do seu paciente. Então, através de seus sentidos naturais, ou seja, se o seu paciente está um pouco mais vermelho, se ele está um pouco mais pálido, como que está o olho dele, como que está a pupila do paciente, tudo isso tem que ser percebido pelo profissional. É dever de um profissional da saúde perceber os sintomas do seu paciente. Outra coisa, exemplo, mobilidade dental, tumefação da face, ou seja, tumor, alguma coisa, se tem algum tumor na face do paciente, úlceras, mucosas, mau hálito, etc. São sinais, todos sinais. O que o seu paciente está te oferecendo, o que a aparência dele quer mostrar para você. Então, pessoal, os sinais são manifestações clínicas visíveis perceptíveis pelo profissional. Essa seria a pergunta. Como isso? Através dos seus sentidos naturais, ou seja, o que o paciente, o que a aparência do paciente. Você percebeu uma pessoa com a pele bem clarinha, por exemplo, você vai dar uma medicação, ela está com uma crise alérgica, mesmo que essa crise alérgica seja um pouco não tão severa, seja uma crise leve. Só que o leve já pode aparecer uma leve vermelhidão na pele. Isso pode mostrar para o seu paciente. Então, vocês têm que estar atento a esses sinais. Então, como que você vai estar atento? Através dos seus sentidos naturais. Sentidos naturais do seu paciente. Exemplo, mobilidade dental. Como que está a região da boca dele? Se ele tem algum tumor, algum abscesso na pele, úlceras, tá? Ele tem úlcera, mau hálito, etc. Aí nós temos a aparência da boca. Por quê? Porque se ele tiver alguma afta, pode ser que ele está com alguma deficiência na parte imunológica dele. Ou se ele tem mau hálito, de onde está vindo esse mau hálito? Será que é porque ele não escovou o dente direito? Ou porque ele está com algum problema no estômago? Entende? Isso são detalhes. Detalhes, sentidos naturais do seu paciente. Isso, o profissional da saúde deve estar atento, ok? Segunda pergunta: quais são as manifestações, sintomas percebidos pelos pacientes e relatados pelos profissionais? Então, o que são os sintomas que você tem que estar atento assim que o teu paciente relatar? Você tem que estar pronto para anotar e posteriormente tentar resolver o problema do paciente. Então, quais são os sintomas? Dor, náusea, cansaço, prurido, dormência, dispneia. Ou seja, gente, dor. Se o paciente está com dor, ninguém tem dor à toa. Se ele tem uma dor abdominal, o que está acontecendo? Passa para o médico, anota no prontuário, passa para o médico, passa para o responsável, para o enfermeiro responsável. Por quê? Se ele está com náusea, por que é náusea? Por causa da medicação? Porque ele não se alimentou? Se é um pós-cirúrgico? Será que ele é feito da anestesia? E assim por diante, tá? Cansaço. Se ele está deitado, ele está cansado de quê? De ficar deitado? Tá? Ou cansaço é porque ele tem algum problema no pulmão? E assim por diante. Dormência. Dormência. Onde está a dormência? Na mão?
formigamento, quer dizer o quê? Que o sangue não está correndo devidamente até as extremidades dos membros. Ou se ele tentou ficar em pé e deu dormência nas pernas, ele é um pós-acidente, por exemplo, pode ter algum problema na lombar, ele pode estar com uma fratura na lombar que esteja pressionando os nervos, no caso as raízes nervosas e posteriormente o nervo ciático. Então tudo isso são detalhes, tá? Se o paciente está com falta de ar, está com dor, está com tosse e assim por diante, são detalhes dos sintomas. Terceira pergunta: o que é uma doença? Daí você vai virar e vai falar para mim: doença é uma doença. Doença é o quê? Doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, alterando seu estado normal da saúde. Então tudo que sai fora do normal, quando se trata de saúde, é chamado doença. Então, doença é um conjunto de sinais e sintomas, tá? Nós vimos as perguntas anteriores. O que é sinais e o que são sintomas? Sinais é o que você vê, o que você visualiza no seu paciente. Sintoma é o que ele diz para você, tá? Sinais, o que você visualiza. Sintoma, o que o paciente te passa, o que ele relata para você quando você conversa com ele. E doença é um conjunto, ou seja, eu somo os sinais que eu estou percebendo e os sintomas que o paciente está me relatando. Juntando esses dois, sintomas específicos afetam o ser vivo. A partir do momento em que os sinais e os sintomas estejam alterados do estado normal, pode ser considerado uma doença. Em geral, a doença é caracterizada como uma ausência de saúde, tá? Um estado que, ao atingir um indivíduo, provoca distúrbios das funções físicas e mentais. Quando você está com uma gripe forte, você não tem vontade muitas vezes de sair da cama. Ou quando você está com uma dor de cabeça, você quer ir para um quarto escuro, e muitas vezes a luz ou o som te incomoda. Então isso, ele provoca um distúrbio nas suas funções físicas e mentais. Você não consegue raciocinar direito, corretamente, quando a dor de cabeça é muito forte. Ou quando você está com uma dor em outra localidade. Quem tem cólica renal, quem tem uma cólica de vesícula, são coisas que tiram a sua paz natural, entendeu? Então, pode ser causada por fatores exógenos, ou seja, externos do ambiente, ou endógenos, internos do próprio organismo. O que seriam externos do próprio ambiente? Uma bactéria, a tuberculose, por exemplo, que você pega pelo ambiente, no respirar, isso é do externos do ambiente. Ou endógenos, que está no seu próprio organismo, uma alteração do seu próprio organismo, uma coisa que o seu próprio organismo criou, entendeu? Então, diferentes das ciências, se dedicam ao estudo de doença, entre elas, diferentes ciências, ou seja, várias ciências, entre elas a patologia, que estuda a doença no geral, relacionadas à medicina e outras áreas. A ciência médica estuda a doença dos humanos. A fitopatologia, que analisa as doenças que afetam as plantas. A medicina veterinária, que estuda as manifestações patológicas nos animais. Então, resumindo essa parte final aqui, diferentes doenças se dedicam ao estudo, diferentes ciências se dedicam ao estudo das doenças, tá? Entre elas, a patologia. Quando se fala em patologia, na saúde nós falamos em anatomia, que é função, formação do órgão. Como é formado o órgão? Como é formado a minha cabeça? Frontal, parietal, occipital, temporal, etimoide, esfenoide, nasal e assim por diante. São os ossos que formam o crânio. Como é formado o meu punho?
escafoide, semilunar, piramidal, trapézio, trapezoide, captato, amato e assim por diante. Se forma vários, no retropé, calcâneo, talos, no médio pé, cuboide, navicular e os cuneiformes, todos esses formam o osso. Então, se eu for falar em anatomia esquelética, eu falo dos ossos, como são formados os ossos. Anatomia do sistema urinário, vou falar dos órgãos que formam o sistema urinário. Rim, bexiga, ureter, uretra e assim por diante. Anatomia do sistema digestório, boca, faringe, esôfago, estômago e os intestinos. Isso é anatomia. Fisiologia é o que? Como funciona esses órgãos, tá? Como funciona o meu sistema urinário. O sangue entra no rim, ele é filtrado através dos cálices maiores, cálices menores, pirâmides e assim por diante. Sistema digestório, como funciona? A digestão ocorre durante o trajeto do sistema digestório, recebe o suco pancreático, a bile e assim por diante. Então, são coisas. Cada sistema tem a sua anatomia, cada sistema tem a sua fisiologia. Só que todo o corpo humano existe uma área que cuida das doenças. Essas doenças é chamado patologia. Tá? Não adianta você querer aprender a patologia se você não sabe como é formado um rim e se você não sabe como funciona. Entendeu? Então, não adianta você querer saber a patologia, uma pneumonia, se você não sabe como que é formado o sistema respiratório, se você sabe o que tem dentro do teu pulmão, brônquios, bronquíolos, alvéolos e assim por diante, tá? Isso é sistema respiratório. Você tem que saber como funciona o sistema respiratório, para daí sim você estudar a patologia, tá? Então, patologia estuda as doenças no geral relacionadas à medicina e outras áreas, além de outras ciências, como a fitopatologia, que estuda as plantas, ou mesmo a medicina veterinária, que estuda a ciência dos demais animais. Resumindo, o que é uma doença? Doença é um conjunto formado por sinais e sintomas que o teu paciente te passa, tá? Ele deixa o indivíduo com distúrbios em determinadas funções, seja ela física, tá? Físico, você não consegue andar, você não consegue se movimentar muitas vezes, ou mentais, você não consegue se concentrar corretamente. Pode ser causada por exógenos, que seria externo, e endógenos, que seriam internos do próprio organismo. Além disso, é dividido entre várias diferentes ciências estudam as doenças. No caso, doenças das plantas, fitopatologia, doença dos animais, medicina veterinária e a patologia, que estuda as doenças relacionadas à medicina e outras áreas. Ok? Qualquer coisa não entendeu, volta lá e leia toda essa parte e ouça um pedaço do vídeo novamente. Próxima pergunta. Quais sinais e sintomas da diabetes 1 e 2? Sintomas e sinais e sintomas. Diabetes é uma doença crônica caracterizada pela elevação persistente do nível de glicose no sangue. Então, o ser humano tem um nível razoável de glicose. Isso é normal. Assim como você tem um nível de temperatura e outras coisas, o nível da creatinina e assim por diante. Seu corpo, ele se mantém. Além disso, leucócitos, neutrófilos, tudo tem uma medida. Fora isso, não é normal. Quando se trata de glicose e essa glicose está acima do normal, é chamado de diabetes, tá? Os principais sintomas da diabetes são fadiga, a pessoa começa a ter um cansaço, tá? Você vive cansado, a pessoa não consegue respirar muitas vezes direito, ele já acorda desanimado, tá? Cansaço intenso e sem motivo.
Você muitas vezes não trabalhou o suficiente, mas você está cansado. Isso pode ser outras coisas, claro que pode. Porém, é um sintoma da diabetes. Emagrecimento rápido, sem causa aparente, mesmo comendo mais do que habitual. Uma coisa é a pessoa estar passando com algum problema. Tem gente que quando está passando por um problema, seja no serviço, ou na escola, ou em outro lugar, acaba perdendo a fome. Ou brigou com o namorado, com a namorada, acaba perdendo a fome. Mas nesse caso, a pessoa começa a perder peso, porém ela está comendo mais do que o normal. Só que ela continua perdendo peso, tá? Também é outro sintoma da diabetes. Aumento do volume urinário. A pessoa começa a urinar além da conta. Ela toda hora pode também ser outro sintoma. Fome exagerada, no caso a polifagia, sede intensa, polidipsia, ou seja, a pessoa começa a tomar água. Muitas vezes a pessoa não tomava água e do nada, sem motivo, ela começa a tomar água desesperadamente. Começa a polidipsia desesperadamente. Ou a fome exagerada, polifagia. Começa a ter aquela fome sempre e mesmo comendo, ela continua emagrecendo. Infecções repetidas, candidíase, furúnculos, infecções urinárias. Ela começa a ter uma infecção atrás da outra. Às vezes os cortes acabam demorando para cicatrizar. Qualquer corte que tem acaba demorando para cicatrizar. Todos esses sintomas são sintomas da diabetes. Dores nas pernas, do nada. Às vezes você nem andou tanto naquele dia, mas as suas pernas insistem em doer. São sintomas da diabetes também, tá? Visão turva, embaraçada. A pessoa, depois de um certo tempo com diabetes, ela começa a ter problema de visão. Mas a visão turva é um indício de diabetes também. Elevação da glicose na urina. Você está perdendo glicose. Ou seja, a urina sua a glicose aumentou, que você está perdendo glicose através da urina. Mas no exame você continua com a glicose alta, tá? Dificuldade de cicatrização, que nós já falamos, tá? Demora para cicatrizar, qualquer corte demora para cicatrizar. Todos esses sintomas podem identificar que o paciente tem diabetes, que ele seja portador da diabetes, tá bom? Quais os cuidados da enfermagem com pacientes diabéticos? O que um enfermeiro pode fazer? O que a enfermagem pode fazer quanto a isso? A enfermagem, ela tem um papel fundamental quando se trata disso. Por quê? Faz parte do serviço da enfermagem frentes e medidas preventivas, tanto envolvendo ações primárias, que inclui mudança no estilo de vida. Então, hoje em dia, tem os agentes que eles saem em visitas, geralmente com pessoas idosas. Para quê? Para orientar a alimentação. Muitas vezes a pessoa ela tem a diabetes um pouco alterada, mas se ela controlasse a alimentação, ela poderia diminuir sem exagerar na parte medicamentosa. Porque, como bem sabemos, ou se vocês não sabem, eu faço questão que vocês pesquisem mais sobre o assunto. A diabetes, o remédio diabético para diabetes em longo prazo, ele pode prejudicar outros órgãos, como o rim, a própria vista. Futuramente o paciente pode ter problema, tá? Uma das tendências é que o rim pare de funcionar. Então, a parte da enfermagem é orientar esse paciente, tentando implantar um estilo de vida mais saudável. Porque quanto mais saudável for o estilo de vida desse paciente, melhor será o tratamento dele quanto à diabetes, tá? Para hábitos saudáveis, prevenção secundária, tratamento diante da diabetes. Nos casos de complicações decorrentes de diabetes, é assistido em sua reabilitação social, física e emocional. Por que social, física e emocional? Muitas vezes o paciente ele estava acostumado a um estilo de vida
E quando ele muda esse estilo de vida, ou seja, ele estava acostumado a comer doce toda semana, e quando ele detecta a diabetes e ele não pode mais se alimentar daquele jeito, muitas vezes a pessoa acaba ficando um tanto quanto melancólica e pode entrar numa depressão, sim. Então o profissional que passa a orientar essas questões, ele tem que estar atento também à parte física e emocional do paciente. Isso faz parte dos cuidados da enfermagem com a diabetes. Orientar e educar a população saudável a manter hábitos de vida, tá? Para quê? Para evitar, quanto melhor você tiver um hábito bom de vida, saudável de vida, maiores são as chances de você evitar que tenha uma diabetes no futuro, ok? Monitorar o paciente, educar quanto ao tratamento farmacológico. Farmacológico vem de farmacologia, de farmácia, prescrito pelo médico. Muitas vezes o paciente, ele passa no médico, o médico prescreve, mas ele não orienta. Muitas vezes a pessoa idoso nem consegue ler direito, ele não sabe, e muitas vezes ele lê, mas não entende o que tem na bula. Então é bom a enfermagem também, nesse quesito, cuidar desse fator, orientar o paciente. Olha, vem aqui, ó, que o médico prescreveu isso, esse remédio é bom para isso, mas, porém, no entanto, o senhor tem que tomar esses devidos cuidados. Então, orientação do teu paciente é importante. Outra coisa, identificar primeiramente a clareza do paciente no tratamento domiciliar. Esse paciente, ele vai ter condição de fazer esse tratamento na casa dele? Como que é o domicílio dele? Ele tem filho? Ele tem netos? Alguém pode ajudar em caso do paciente ser muito idoso? Então, isso, observar essas questões também seria importante. Educar, monitorar o paciente em uso de insulinoterapia. Que palavrão, né? Insulinoterapia. Demonstrar a aplicação da insulina. Não é todo mundo que sabe como aplica a insulina. Muitas vezes, volta a questão familiar. Alguém na família poderia realizar esse fato, essa ação, fornecer-me um esquema de rodízio nos locais de aplicação. Se for ver que o paciente não vai prosseguir o tratamento adequadamente em casa, o que pode ser feito? O que fazer para que isso possa ser realizado em casa? Prestar os cuidados necessários, participar de campanha contra o paciente, assistir o paciente a monitorar os níveis de hipoglicemia, orientar o paciente. Então, pessoal, é importante você orientar o profissional da enfermagem, ele estar atento, tá? Ao cuidado do paciente, se o paciente tem noção do que representa a diabetes, se ele tem um familiar para ajudar nesse tratamento, tudo isso é importante. Então, logicamente, nessa questão nós não vamos colocar exatamente da maneira que está aqui, porque é muita coisa para explicar. Mas é importante que você ouça tudo o que foi explicado passo a passo e tenta resumir com as suas palavras sem perder conteúdos importantes. Então, o que seria importante? Destacar que a enfermagem tem um papel fundamental na prestação de informação ao paciente frente a medidas preventivas, ou seja, orientar o paciente na mudança de vida, na mudança de hábito, por uma vida mais saudável, procurar identificar o que ele se alimenta, tá? O que ele, paciente, se alimenta e ver no que isso pode estar prejudicando na questão da diabetes. Orientar e educar a população saudável, ou seja, educar, prever o que pode acontecer futuramente, tá? Isso é importante. Então, além de você orientar quem já tem diabetes, campanhas são realizadas para quê? Para tentar orientar o profissional ou para que esse profissional oriente os pacientes ou futuros pacientes a terem
hábitos saudáveis de vida, ou seja, prevenir antes de acontecer, tá? Orientar o paciente qualquer a manter hábitos de vida, monitorar o tratamento, se o paciente já faz tratamento, ver se ele está fazendo corretamente, orientar a aplicação da insulina, se necessário, orientar os agentes da saúde a prestar uma assistência domiciliar para esse paciente, se necessário, encaminhar o paciente para um local de saúde onde ele possa tomar a insulina corretamente, se necessário, tá? Fazer o rastreamento de campanhas. Isso, se você, futuro técnico em enfermagem, puder participar de uma ação dessa, é uma ação muito gratificante. É importante que você pesquise antes, que saiba mais sobre a diabetes, para que você possa ser um profissional de qualidade. Ok? Próxima questão. Quais as taxas de glicose normais pré-diabético e diabético? Taxa de glicose no sangue após 8 horas de jejum. Muitas vezes quando você chega para fazer o exame, por que 8 horas? Por que o jejum? Porque se você está de jejum, o seu organismo não está. Por que você não pode levantar e tomar aquele cafezão com pão, presunto e um monte de coisa e depois fazer o exame de sangue? Por quê? Porque vai estar alterado. Ou você fazer uma densitometria óssea e tomar cálcio. Por quê? Porque vai alterar. O exame é justamente para ver você sem tomar nada. Somente com o que o seu organismo tem. Então, resultado considerável normal. Com 8 horas de jejum. Se você não tiver jejum, se você tomou um cafezinho, mesmo que seja aquele cafezinho sem leite, sem nada, pode alterar sim. Ok? Então não adianta muitas vezes o paciente chegar e falar para a pessoa da enfermagem ou para quem vai tirar: eu estou em jejum, só para não voltar outro dia. Está em jejum? Sim. Não adianta. Você está enganando você mesmo. Por quê? Porque o teu resultado não vai ser confiável. Taxa de glicose no sangue após 8 horas de jejum. Então de 70 a 110, normal, beleza, vida que segue. Se o resultado ficar entre 110 e 125, é considerado acima do normal. Ou seja, pá, luz amarela na tua vida. Vamos diminuir o refrigerante, diminuir o lanche no final de semana, diminuir a pizza e assim por diante. Por quê? Porque você já está com uma luz amarela acesa. Acima de 126, meu amigo, vamos cortar tudo. Você já é um diabético, ok? 70, 110, beleza. 110, 125, pré-diabético. Luz amarela para você. Acima de 126, a casa caiu, amigão. Vamos fazer regime sério, que diabetes é coisa séria, ok? Próxima questão. O que é IAM? I-A-M, sinais, sintomas e cuidados. O que é IAM? IAM, infarto agudo no miocárdio, é isso? Vamos ver? Tadadadam. Infarto agudo do miocárdio. Parabéns para mim. Infarto agudo do miocárdio se dá por uma oclusão da artéria coronária, tá? Através da formação de um coágulo ou placa de ateroma. A gente já volta atrás. Diminuindo o fluxo sanguíneo, elevando parte do miocárdio a um processo de necrose. Entenderam tudo? Tem que explicar? Não precisa? Precisa, né? Vamos lá então. Vamos passo. Infarto agudo no miocárdio. O que é infarto? Tá? Infarto quer dizer que não está passando nada, não está. Aquela região não está recebendo o sangue que deveria, tá? Alguma coisa está obstruída. Infarto quer dizer que fartou. Não é isso, né? Mas só para você não esquecer nunca mais. Faltou sangue naquele lugar. Por quê?
Você dá uma oclusão da artéria coronária, tá? Através da formação de um coágulo. O que é um coágulo? Coágulo é quando aquele sangue fica coagulado. Quando você faz um corte grande e começa a sair sangue, de repente aquele sangue fica meio grosso. Por quê? Porque é próprio do organismo. Os capilares acabam se fechando para que pare de sair sangue e você não sangre até a morte. Então, coágulo é aquele sangue quando o sangue meio que engrossa para tentar fechar no caso de uma ferida. Porém, numa artéria que precisa de passagem, imagine um cano da sua casa que está entupido. Ele não vai passar. Por quê? Porque o sangue ele precisa correr através da veia ou da artéria, no caso aqui da artéria coronária. Porém, o coágulo está obstruindo a passagem, tá? Ou placa de ateroma. O que é ateroma? O que é ateroma? Vamos aqui. Procurando no Google, ateroma, gordura no sangue. Quando você estiver fazendo um exame ou auxiliando num exame de radiologia, por exemplo, você é enfermeiro, estiver aplicando contraste ou alguma coisa e o médico falar perto de você, paciente tem doença ateromatosa, ele tem provavelmente gordura nas artérias, tá? Principalmente na aorta, a partir de uma certa idade, é normal uma pessoa acima de 50, 60 anos ter doença ateromatosa. Antes pode, mas daí já não é tão normal assim. Porém, então, placa de ateroma, placa de gordura, diminuindo o fluxo sanguíneo, elevando parte do miocárdio a um processo de necrose. Por quê? O sangue precisa correr. Se o sangue não corre, aquela parte não vai poder levar oxigênio naquela região. Se não levou oxigênio naquela região, aquela região vai ficar sem oxigênio. Se não tem oxigênio, as células começam a morrer. Se morrer, vai necrosar. Ok? Então, placa, coágulo, um sangue coagulado, ou placa de ateroma, que seria a gordura, tá? Qualquer uma delas pode se soltar. E no caso, se ela soltar e for para a cabeça, meu amigo, ok? Ou você vai ficar meio tortinho. Sinais e sintomas. Diversas sensações podem ser notadas de maneira prévia. O quê? Qual que é um possível sinal que pode levar a um possível infarto? O quê? Sinais, lembra que nós falamos sinais e sintomas? Sinais, o que o seu organismo, que você consegue visualizar. Sintoma, o que você se queixa. Então, o que você está observando no seu paciente? Quais os sinais que você está observando? Sintomas, o que o seu paciente está relatando para